ele vende abrigo, né? Então, é uma pessoa que já veio dessa situação e tal. E ele fez a faculdade aí, tal, de assistente social, e trabalhou, mas ele viveu um processo de adoecimento, né? O adoecimento da instituição. Uhum. Já atendi vários assistentes sociais e pessoas que chegaram até mim falando assim, meu, não aguento mais isso. E perde, né? Perde a função do trabalho quando tem essa institucionalização por trás. E agora a pessoa, eu vendo a pessoa fazer esse processo de uma forma voluntária, ele fala que em 10 anos de vida, de trabalho, ele nunca viveu uma coisa tão gratificante na vida dele, sabe? De Uhum. coração, não tem pagamento, não tem nada, sabe? Ele tá fazendo o que ele quer. E ele falou assim, meu, eu tô fazendo porque eu quero, quando eu quero, como quero, e tá lindo, tá lindo. E sabe, puxa, eu penso esses, deixa eu pensar uma palavra melhor, mas é a questão do rizoma mesmo, né? Uma coisa que vai Conectar. conectando, conectar isso, conectando com a outra, e vai trazendo essa integralidade dos cuidados, né? Que a gente precisa de cuidados integrais. O ser humano não é compartimentado. Eu acho que isso é uma das coisas que é importante de trazer, meu bem. Que a gente não é Realmente. com partinha, né? É tipo, eu Partezinha. tô com problema nisso, não você tá com problema nisso, tem um problema em tudo que gerou. Isso daí é o que você tá vendo do problema, né? Que é na Exatamente. mente, que é no coração, que o coração, acho que a parada é o mais o coração, né? Que o coração é o sentir, e aí você perceber as coisas, você vai perceber do jeito que você sente. Exato. E cara, nossa, é tanto assunto que isso abre que já, tipo assim, divide minha cabeça em seis falando uma coisa de cada vez, sabe? Cada índia. Eu falo, tem um monte de gente aí, você não acredita em mim? É, mas assim, essa parada que me veio, essa palavra, assim, assistência social independente, né? É, porque o Estado, ele é o que assiste a gente na saúde, assiste a gente na alimentação, na informação e na medicina. Falei saúde já. É, e aí retira da gente muita coisa. Eu tava andando ontem na chuva, eu queria parar, né, numa tapagem, não tinha tapagem nas praças. Eu não, as praças foram feitas pra quê? Mas aí eu fico sempre nessa, porque eu adoro praça, né? Eu fico, não, a praça foi feita pra quê? Por que que existe praça, né? É pra socializar, pra sentar, pra conversar. Aí minha amiga falando, não, assim, na praça do Liceu lá, pô, quem tá lá é morador de rua, que tá dormindo no coreto e tal. E aí eu, pô, mas o cara, ele tá com tempo livre, né? E pode usufruir do espaço público. As pessoas que estão nas casas, elas ou estão ocupadas ou estão se protegendo ou cansadas, ou buscando distrações, mas a interação tá só na tela e as praças vazias, Uhum. né? E aí quando chove, tu não pode nem se abrigar na praça, sabe? Tu podia estar protegendo do sol, da chuva, do vento, tudo, porque era feito para as pessoas, mas a cidade toda é feita para os carros. E a gente, pô, se parar para analisar de forma justa, a gente está sempre criticando ou reclamando de algo que deveria ser feito por nós, mas não é feito por nós porque a gente está obedecendo. E aí tem sempre, é o cara, o gari que tem que limpar a praça. Aí a praça fica cheia de lixo, a gente fica olhando pro lixo reclamando. Olha, ninguém limpa o lixo da praça, ninguém. A prefeitura não tá nem aí pra gente. E a gente não tá nem aí pra nada. É nada. Só pra reclamar. E aí só acumula aquele estresse e acumula aquela questão ali. E todo dia que passa na praça pra dar uma caminhada, tem que dar uma reclamada. Nem que seja dentro da própria cabeça. Vem no Mas kit. abaixar pra pegar o lixo não acontece, geralmente. E aí.
eu vejo que não é um problema da força, tipo assim, é simples, né? Mas não é tão simples assim, porque é padronizado, tipo, cria um padrão de comportamento ligado a funções fixas. E a minha função, quando chego na praça, é caminhar. Minha função é caminhar na praça. Em outro lugar eu faço outra coisa. Se for pra catar meu lixo, eu vou catar o lixo que eu boto na minha cozinha, ou, sabe, na minha casa. Eu vou catar, vou botar e jogar na lixeira. Mas tá na rua, o que eu venho fazer na rua é caminhar, eu não vim catar lixo. Quem cata lixo é o gari. Qual é a minha profissão? Não é gari. Então eu não posso catar lixo. Porque se eu catar lixo, as pessoas vão me olhar e vão ver que eu não sou um gari catando lixo e vai ficar estranho pra mim, né? É o padrão de pensamento. E aí, voltando a falar assistência social, né, independente e voluntária, as pessoas elas querem trabalhar, ter uma profissão, né? Aí é assistência social, profissional. Eu tenho que ganhar dinheiro com o que eu faço. Então eu não posso assistir a sociedade positivamente e me doar porque eu não vou ganhar nada com isso. A maioria das pessoas pensam dessa maneira, pelo menos aqui nessa cidade conservadora. E eu acho que qualquer outra, porque eu passei por outras e eu acho que é isso. Em São Tomé das Letras eu vi que a galera que limpava, varria a praça, né? Era morador. Lugarzinho bem pequenos, assim. Isso aí é um dos lugares que eu vim, né? Um lugar alternativo, né? Então é alternativo. É uma coisa que não é em qualquer lugar o tempo todo que você vai ver. Mas a proposta, né, que a gente faz do Rizoma Queiroz tem que abraçar a sociedade inteira. Eu falo de nômade autônomo libertário porque eu vejo que esses são agentes de transformação que estão muito mais próximos da emancipação do que qualquer outras pessoas. E tão próximo da periferia, tão próximo do centro, tão próximo de tudo, porque eles são nômades, porque se movem, porque ficam em um lugar, moram em uma favela, moram numa montanha, moram numa ocupa, moram numa casa coletiva, moram numa praça. E tá seguindo a caminhada, encontrando com pessoas, trocando ideia com pessoas, aprendendo e ensinando, né? Formando trupe, fazendo apresentações. E as ocupas, elas já são a parada mais periférica, já são uma, até não só periférica, como marginal, né? Uma ocupa é marginal. Uma casa coletiva pode ser mais atrativa para tipos de pessoas mais classe média ou tipo, não tanto da quebrada assim, mas uma ocupa abraça de tudo, tá ligado? Não, se você parar pra pensar, são poucas possibilidades de haver uma interação fora de uma interação que ocorre numa ocupa é uma coisa bem abrangente. Tipo, o casarão era na frente do CAPS, do lado da universidade. Foi ocupado pelo pessoal da universidade, mas nos finais quem mais ia para lá era o pessoal do CAPS. E o pessoal do CAPS tem de todo tipo de problema profundo, tá ligado? E por que a galera da universidade não foi pra lá? Não estava acontecendo o que eles queriam que acontecesse. Porque não era do jeito que eles aprenderam que devia acontecer. E a galera do CAPS, da galera que é da. Tipo, tem problemas com drogas, tem problemas psicológicos, tem problemas emocionais, tem condições ruins de vida ou pouca instrução. São pessoas que não têm esse critério, tá ligado? Não tem esse critério. É, e quem resiste pra ficar nessa parada é quem já tá na rua, quem tem casa, quem tem lugar, quem tem. Vai embora. Mas quem tem uma missão só morre quando cumprir ela, tá ligado?
Ou morre pra cumprir ela. Ou vive pra cumprir ela, na verdade, né? Hum. Aí o que a gente precisa? Atender as pessoas em situação de rua, as pessoas com vulnerabilidade, né, diversa. E a gente faz isso, uma grande parte da saúde, mas outra parte da saúde é os cuidados, né, os primeiros socorros, né? Acho que primeiro socorro deve ficar primeiro, né? Mas é por aí, né? Exatamente nessa ordem. É, Deixa eu só pegar um copinho de água. Um segundinho. deixa, Ah, quando deixa. você tá assistindo Cérebro Seco, Eu tô aqui tomando um cafezinho. de pensar. Cérebro seco. É, você nunca sentiu? Mas Tadinho do sente de cérebro, verdade. ele tá tão molhadinho. Não, ninguém sente. Ó, aí Ah, a não tá cara. seco Como não, se meu não bem. tivesse. Tadinho. Eu tô falando sério. Repara, quando você não tiver conseguindo pensar, você bebe água. Aí você vai sentir É os pés verdade. molhando assim, ó. Eu Eu tenho juro, que beber água de cabeça pra baixo aí. eu juro. É sério. Ele resseca. É... Então, isso tudo, né, que é as pessoas, através da necessidade, o instinto da sobrevivência, bu- cara, eu tenho escrito sobre trapaça, né? Trapaça. Então, tipo, o poder, o vício de dinheiro, ou a falta a carência também. Porque o vício são carências sobre coisas desnecessárias. E a carência real é sobre as necessidades fundamentais, né? E aí o que que corrompe o ser humano? É ele não ter acesso àquilo que ele crê que necessita. O que que precisa ser feito? As pessoas têm que parar de crer que necessitam de coisas que não precisam e entender o que elas realmente precisam e ter em mãos aquilo que vai suprir a necessidade dela. Então, se a gente pega é, e oferece ao ser humano o que ele precisa como necessário, e depois, tipo, nesse espaço, te oferecer também oficinas e a oportunidade de trabalhar numa cooperativa, ela pode, né, desenvolver, né, não ficar, tipo assim, à mercê das necessidades, porque se você dá pão a alguém, ela vai precisar de pão amanhã. Então, forme um padeiro. Basicamente isso, sabe? Se a pessoa precisa de pão, ela precisa aprender a fazer pão. Eu não sei fazer pão, mas a proposta é essa. Que eu aprenda a fazer pão. Que eu aprenda a fazer tudo. Que eu possa ensinar as outras pessoas. Que o padeiro possa ir na Ocupa e ensinar a fazer pão a galera. Para poder a gente ensinar a fazer pão para quem não sabe. Por aí. Né? Só um dos exemplos dentro disso, né? Poxa, é, e sabe qual que é? Você falou do pão, né? Que é um exemplo muito massa. Quando eu vou fazer teatro lá no céu e outras coisas, né? Fica bem no pé assim da comunidade e um pão ali, um pão grande, sabe? Custa R$ 4. É um pão de boa qualidade, enfim, é um pão doce e tal, com aquele creminho amarelo em cima. E esse mesmo pão aqui onde eu moro custa R$ 20. Tipo, talvez os ingredientes até sejam os mesmos ou com pouca diferença, mas tem uma que a gente que é o coisas com o, o cálculo do metro quadrado onde você mora, né? Tipo, e isso eu acho que pode dar para estender para tudo, dá para estender para a vida, para educação, né? O tipo de educação.
E essa educação de você ter autonomia para fazer um pão, por exemplo, que é muito barato fazer um pão, gente, muito barato fazer um pão. Então, pensando nessa perspectiva da integralidade do cuidado, tem uma necessidade, eu acho que tem uma urgência, né? É uma urgência de começar a pensar. Eu, honestamente, hoje em dia, quando atendo as pessoas, e isso eu estava conversando com muitas pessoas assim recentemente, né? Quando eu atendo as pessoas, falar de todo o resto, não consigo pensar que eu vou ficar ali o ano todo ouvindo a pessoa falar das mesmas situações e não falar para ela, olha, a gente precisa ver em que localização histórica, por exemplo, a sua família está inserida. De onde que você vem? Se você vem de uma ancestralidade africana, você viveu tal coisa. Não que você tenha vivido fisicamente, mas é aqui, ó, tá na genética, tá impresso no nosso código. A mesma coisa os indígenas, a mesma coisa os italianos que vieram para cá, Revolução Industrial, a mesma coisa os portugueses, a mesma coisa alguns alemães. E aí, sabe, quando eu vejo essa situação, parece que a humanidade não teve momento sem guerra. Então, parece que não tem pessoa sem genética inserida dentro desse lugar da dor, sabe? Desse ambiente da dor. E eu não vejo saída que não seja docilizar a pessoa através de processos de terapêuticos, né? Tipo, ó, você vem aqui, você fala tudo que você está vivendo, uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, desemboca essa dor aí, desemboca o lixo, né, que está acumulado, mas não limpa de fato, sabe? Parece que é limpar a lama com lama. E eu realmente só vejo esperançoso. Ai, não dá certo, vamos todo mundo largar. Não é sobre isso, não. Mas é sobre a gente, como sociedade, conseguir chegar num lugar de, olha, a gente precisa estudar. Tá precisando de livro. Tá precisando chegar num momento, assim, de observar tudo, você observar a filosofia, observar a política, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, sabe? E retomar Cara, sabe quando a criança vem e pergunta tudo, quando ela tá naquela fase do porquê? Por quê? Por quê? Por quê? E ela tem uma tendência a receber do mundo adulto, porque é assim, porque sim, porque Uhum. eu quero. Acabou. E daí já começa a acabar a sociedade. Por quando você não explica para a criança por quê. E se você não sabe por quê, você vai buscar o porquê, uai. Uhum. Sabe? Vai buscar pelo menos algo que seja coerente, porque a criança, ela é extremamente sofisticada no pensamento dela, né? Então, tem muita coisa envolvida, e aí quando eu olho para esse lugar da integralidade do cuidado, eu não vejo outra saída. Eu não vejo outro formato que dê jeito nessas coisas. Se não for docilizar a pessoa. Se não for a integralidade do cuidado. Essa roda de e algo que seja acessível, né, porque também se uma única pessoa for fazer várias terapias ou vários passar por exemplo, né, porque hoje como que o sistema vende isso? Você vai no médico, aí você foi no médico, você paga consulta. Você foi nessa consulta, aí olha, saiu daqui, agora você vai como é que é o nome da nutricionista. Saiu do nutricionista, você vai para o psicólogo. Aí sai do psicólogo, não tem dinheiro que vence isso, sabe? Não tem dinheiro que banca isso. Não, eu tô tentando estruturar meu pensamento dentro da consciencial e afastando o que o ego vê
para ensinar ele como que é. Uhum. E aí, o processo que eu penso é de desinstitucionalizar. Sim. E, e aí, a terapia, ela precisa estar inserida na questão cultural. A arte terapia, a filosofia como terapia também, né? É uma ótima terapia refletir, porque eu acho que é exatamente a falta de reflexão que causa tanta dependência e não questionamento, né? Você não questiona e você recebe do jeito que está padronizado, você não questiona e já era. Então, a arte como terapia, a filosofia como terapia, a ciência também, porque a ciência é, é entender categoricamente, ter as ferramentas em mãos e poder executar as coisas com consciência, né? Ter, fazer um violão desse aqui, eu preciso de ciência, né? Ciência para poder executar uma arte que é simplesmente um modelo, porque se fosse uma arte ele não precisaria fazer som. Mas como ele tem toda uma regra dentro da sua construção, essa regra permite a execução daquilo que é funcional. O que é função do instrumento é fazer música. E aí, para eu poder executar uma música, eu vou desenvolver né, a arte é a música, né, a expressão. A ciência é a forma de fazer a coisa. E, é, e a filosofia, ela tá dentro da ideia, da letra, né, da mensagem, da entrega que vai fazer refletir. A filosofia às vezes nem precisa de letra para ter filosofia, porque uma música clássica ela te leva até uma música clássica não, uma música instrumental, ela te leva a espaços onde você pode experimentar reflexões que estão abstratas, né, e que você vai criando na imaginação os espaços onde você vai refletir, né? Porque vai ter uma atmosfera que vai te entregar certas energias que vão que te permitem reflexões é, dentro daquele campo, né? Então, se a gente usar a cultura para tudo, ela funciona. Para educação, a cultura que educa, não é a escola. Não adianta. Enquanto a escola for conteúdo, conteúdo, informação, informação para a formação de um profissional, né, ela não está educando um ser humano, está educando um servo, né? Um servo cego, que não serve por vontade, né? Então, dentro da educação, dentro da medicina, que é, que é que a terapia está inclusa nisso, entendeu? Assim como a alimentação está inclusa nisso, tem que ser tudo desenvolvido através das relações e a cultura das pessoas, né? Cada indivíduo abraçar essa forma de ver a cultura, de enxergar a possibilidade de educar, de aprender, de trabalhar, de construir, de ajudar, de acolher, tudo isso nas relações. Então, a gente precisa de relações terapêuticas e modos de é, reduzir os danos, reduzir os danos da violência, da agressão, da limitação, do abuso, de tudo isso que causa medo, retração e as pessoas ficam paralisadas.
Mas a gente não tem o quê? A gente não tem tempo, a gente tem que obedecer várias coisas que tomam nosso tempo. E esse tempo, quando é tomado, é entregue. Nossos corpos são entregues a espaços que não têm essa cultura. O tempo todo, né? O tempo todo. É... Se for para começar, precisa começar da pedagogia, né? Pedagogia, reeducação social, todo Mas mundo. eu. É. Mas aqui são coletivos, cara. É porque coletivos culturais agindo. É, criando. É porque é muito complexo. Como é que começa? Como é que começa? Né? A gente já tem é, picos, né, de expressões, onde a gente pode agrupar essas expressões e falar isso daqui é, é benéfico para nosso convívio, né? Quais as rupturas que a gente tem que, né, ter e quais as coisas que a gente tem que inserir na realidade. Porque se for pensar, você falou agora, a pedagogia, o que significa a pedagogia? Quem vai pensar essa pedagogia, quem vai executar e onde vai ser executada? Onde ela já existe, quais as expressões autênticas dessa pedagogia, cultura, criar é, limitações ou tipo é, 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 meios meios artificiais, sem meios artificiais, tentar ver a coisa orgânica, né? Que eu vejo que a contracultura promove muito isso. Mas assim, se eu ver, mas hippie é não sei o que lá, punk é não sei o que lá. E né, pô, isso daí já passou, isso daí tá lá atrás. Não, sei. Não, vamos falar de indivíduos, esses indivíduos que recebem expressões que, que passaram, eles desenvolvem essas expressões. E onde estão os autênticos? Onde estão os modistas, sei lá, os aparentes? E por que que são? Em que cada um tá cada um tá num momento da sua vida, né? Experimentando o seu próprio ego, sua própria consciência, sua própria mente como um todo, suas expressões, desenvolvendo personalidade e tudo. Qual é o lugar seguro pra gente? Onde a gente desenvolve as coisas sem ficar parecendo uma colonização de mente, sabe? Por isso que ver assim, o que é o autêntico, o que que tá sendo orgânico, o que que a vida tá desdobrando dentro disso, né? Entende? Eu acho que durante todo o processo histórico, a gente vive um esvaziamento das palavras, né? Então, a gente tem palavras que viraram uma coisa. Pedagogia, por exemplo, virou um curso. Com certeza, Igual filosofia. Filosofia de quem? É de Platão, de é, Plato? vamos estudar Sócrates aqui. Não queria ver a coisa porque não é sobre isso, Não era sobre né? eles, né? Exatamente. O próprio Tal, né? O Tal encheram muito o saco do cara para poder escrever um negócio que você tem que sentir, que é de sentir. Então, é assim, eu acho que toca muito numa questão de racionalização de tudo e pouca boa utilização da abstração, que até a abstração hoje é como se você está abstraindo, né? Abstrai é como se fosse Tirou dos. é como se fosse ruim. É Sim, é ruim, tipo então. assim, você tirou isso da sua cabeça.
Sim, vozes da abstração. nossa cabeça. Vozes, É, quem exatamente. E por que e não, né? exato, exato. Nossa, eu estava falando com alguém isso hoje mesmo, sobre essa questão das vozes da cabeça, porque virou algo como se pô, cara, uma pessoa que É escreveu porque essa criminalização da maluquice. é sobre isso. É sobre isso. Não pode mais ser doido em paz. É. Na verdade, nunca pôde, né? Uhum. Nunca pôde. E quando a pessoa chega e fala: Olha, eu recebi aqui uma canalização, né? Se você coloca isso dentro de um processo institucional com CNPJ e gravata, aí tudo bem, a canalização ela tá bonita. Aí Uhum. sim, né? Você tá pagando imposto para canalizar, então tá ok. Mas agora, quando chega uma pessoa na rua e, meu, isso acontece com todo mundo já passou por isso, de sentar na rua e alguém chegar do lado e começar a falar umas coisas doidas para você, tipo Uhum. o alienígena que rouba filho de rico, começa a falar umas coisas assim para você e às vezes até em tom de revelação. Conheço várias histórias. Vai acontecer tal coisa, você vai ter filho, vai ser um menino. Já aconteceu, já ouvi várias Não pessoas tem. contando essa história e mas tem essa coisa do ah, não, isso é ruim. Você tá abstraindo, então é ruim. E aí eles criam uma abstração que é a abstração do rios. Um minutinho aqui, ó, 5 horas do dia, a pessoa Uhum. subindo rios. Me diga se isso não é uma abstração indecente né, co- como é que fala? Quando a droga é. Sumiu a palavra. Quando a droga é descriminalizada. Uhum. Então, tem essa coisa que é muito velado e esse esvaziamento, eu penso que esse esvaziamento é um dos problemas, esvaziar o sentido das palavras. Hoje em dia, quase ninguém busca a etimologia da palavra para nada, só Uhum. repete. Aí eles, eu repito isso daqui, mas o que que é isso para você? Ai, não sei. Não sei, eu acho que é isso. Ô Quando vai ver, largo. hã? Ô largo. Sabe? Várias palavras, tipo, mas assim, brincando, né? Mas as palavras mais preocupantes de serem ignorados sentido são aquelas que estão ligadas aos valores. Que é, tipo, amor, liberdade, amizade. Nossa, tanta coisa. É qualquer um é amigo hoje em dia, né? Autoestima. Essa daí tá Ai, meu grande, bem, meu bem, meu bem. Ai, esse assunto. Olha, mas você vê, é um o ser esvaziamento. humano, ele só vai ficar em paz, não é com autoestima, é com humildade. É humildade que o ser humano precisa. E para não precisar, eu preciso me sentir bem com o quê? Eu tô bem, eu nasci num lugar maravilhoso chamado planeta Terra. Eu preciso só ficar em paz e curtir as coisas, não arrumar problema com ninguém, não querer ficar acima de ninguém e só ficar de boa. Isso ser humilde. Você vai lá, faz o que você tem que fazer, vive sua vida de boa e é útil com as pessoas porque simplesmente você é simples, né? As coisas, isso daqui soluciona desse jeito que toma aqui, vai, tchau. É seu. Ah, tá precisando disso aqui, toma aí. Ah, eu não preciso mais não. E sabe, é uma pessoa que já. Que o humilde, o humilde, ele é generoso, entendeu? O, uma pessoa que não tem humildade, né, ela é miserável. Então, quanto mais elevado, tipo, é mais fácil entrar um camelo no buraco da agulha do que um rico. É, por isso, porque a humildade você já tá no céu, entendeu? Você tá humilde, você conseguiu ser humilde, né? Não é falsa humildade, sabe? E não é tipo uma coisa fácil, nem é para ser fácil, porque não é uma coisa, não é uma busca, né? É simplesmente
o soltar tudo, né? Você soltou tudo, você é humilde. Se não soltou tudo, você vai estar preso nas aparências e preocupado com o que os outros acham da gente. Porque a autoestima tá ligado ao que o que pensam sobre nós, tá ligado a padrões, né? E a gente precisa se libertar dessa parada. Isso através de rupturas, não através de entregas de acréscimos, mas sim um desapego. Quanto mais desapegado, quanto mais Diógenes eu sou, mais eu quero que César saia da frente do sol. Alexandre? Não, não tem problema, não importa. Não importa, ele estava na frente do sol. O que importa é pegar o sol e não ter ninguém na frente dele. A não ser que eu queira sentar embaixo de uma árvore ou entrar dentro de um barril. É interessante você falar, porque no próprio caminho de Buda, depois de muitos anos, né, de pensar que ele ia se livrar das coisas, ele ainda se viu fora do que, fora da realidade mesmo, né, fora do que é real. E tá tudo do avesso, é o avesso, porque a realidade é coisa muito mais simples do que qualquer outra coisa. O É ponto de muito referência. interessante. Hã? O ponto de referência que a gente usa, né? A gente tá sempre levando a realidade como ponto de referência. E não a verdade. É muito interessante que hoje, por exemplo, a gente pensar em fazer qualquer coisa a partir do quê? A partir da observação. As pessoas elas querem saber, mas onde você, onde você estudou? Qual é o seu diploma? Uhum. Que faculdade que você fez? Qual que foi o seu TCC? E, meu Deus, você não vive nada ali, né? Dentro daquele espaço que tem uma idealização restritiva, você vai conhecer mesmo o que é a profissão, o que é qualquer coisa que seja na vivência, na convivência, na relação com os outros seres. E hoje eu percebo o quanto o próprio papel, né? Parece que o papel ele tem um peso, ele te coloca num lugar assim que você, quanto mais papel você tem, mais você sabe, né? Mais você tem expertise para falar da situação. Então, eu só posso falar disso daqui com essa pessoa se eu tiver o mesmo documento que ela. Se eu não tiver o mesmo documento que ela, a gente não pode conversar. Por exemplo, a filosofia hoje, por exemplo, a medicina. A medicina entra numa cultura indígena e pergunta para eles o que é medicina para eles, né? Como que eles lidam com a medicina dentro de uma aldeia? Que é através do rezo, é através da consagração de substâncias, como, por exemplo, citando o Guarani, o tabaco, o chamate, e ali eles fazem todo um processo de organização, de autorregulação, que, que foi, inclusive, porque eles estão vivendo mais de 500 anos desse jeito, e é como se fosse totalmente ignorado, né? Tem uma ignorada de ignorância. Porque a hora que a água bate na bunda, o povo corre para esses espaços, sabe? Para esses lugares. Foi o que eu vi na Chapada Diamantina, é o que eu vejo acho que o próprio São Tomé das Letras também. Muita gente que vai para lá porque já não aguenta mais a Matrix, não aguenta mais essa coisa. E sei lá, isso faz muito pouco sentido para mim. Mas tá totalmente no sentido, pô. No Na sentido questão. da. É, o sentido perfeito sentido. Mas se a pessoa ela tá numa atividade antinatural,
vai recorrer a uma atividade natural. E ela, justamente por estar numa atividade antinatural, ela está ligada ao ego, ou ela é massacrada. Ao ego e participa do jogo, ou ela é massacrada. E quando ela, mesmo nos dois, nas duas opções, os finais são os mesmos. Recorrer ao que é natureza. Recorrer ao que é genuíno, o que está mais próximo do espírito, né? E aí, porque quando tá na cidade tá ligado ao ego, eu vou julgar as coisas, questões da natureza. E, enfim, são tantas coisas, até vendo as pessoas reagindo a certos vídeos, fazendo paródias, né, em cima da cultura alternativa, em cima do... Por quê? Porque existe essa questão que eu te falei, né? Aquele que rompe, aquele que se liberta, é aquele que está no caminho, se identifica, e aquele que quer aparecer. E, tipo, vamos dizer assim, imagina um artesão de rua, imagina um jovem místico, como falam, né? E imagina um hipster, entendeu? Esses três arquétipos da alternatividade. Um é legítimo, tipo assim, um é autêntico, o outro quer muito ser e o outro só quer parecer que é, né? E eu acho que ninguém deve ser, essa divinação do ser humano, eu acho que isso é ridículo. Tipo assim, é divindade, então se o cara tá errado, ele tem que ser excluído, porque ele não é mais Deus, né? Ele não é mais Deus. O que eu esperei dele é a consciência divina. Mas ele não é a consciência divina, então exclui ele, crucifique-o. Então a sociedade, ela se divide, querendo juntar, ela se divide, porque eu quero juntar com aquela galera que tá pronta pra encarar a parada. E aí, quem não tá pronto, mete o pé. Sim, meu bem. Sim. Como assim? É sectário, né? É, não ajunta, só espalha, né? E como a gente tem essa intenção de ajuntar, né, de conectar, não ajuntar num ponto, não levar a um centro, não fazer uma sede e várias filiais, né, mas espalhar mesmo para que todos possam desenvolver isso em todos os lugares do mundo e já desenvolvem, né? A gente só precisa conectar, né? E para conectar, aí você vai falando, não ocupa, ocupa aqui é de punk, não recebe artesão não, porque artesão é tudo não sei o que lá, é machista que não sei o que. Então, ó, isso existe uma realidade, mas aí tem punk machista também. O que precisa fazer? Ó, tem esse caso rolando e todos somos pessoas. Como é que trata o caso dentro do espaço? Criando grupos de estudos relacionados à problemática. Uhum. Começando por aí. E aí coletivos que podem gerar uma vivência que esteja cortando esse mal pela raiz. E qual é a raiz desse mal? No caso do machismo, qual é a raiz do mal? Sexismo. Então, sem sexismo, sem casalzinho apaixonado aqui, essa parada. Não pode. Não, porque olha só, tem uma parada de convivência em que a gente precisa ter fraternidade. Uhum. E essa fraternidade, porque olha só, quando o excesso gera falta e a falta gera excesso.
todo lugar que eu ocupei que tinha casal que se formava e começava a ficar apaixonado, os dois grudava, não existia o resto. Era excesso, e aí depois as brigas, ninguém podia se meter. Da merda. Não rola, não é assim que se relaciona. A gente precisa não ser um ditador, mas falar que, tipo assim, mano, existem coisas que promovem a promovem a corrupção, entendeu? Uhum. É, a corrupção envolve trapaça, como traição, como é, 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 vontade de poder, porque duas pessoas juntas, né, podem exercer um poder maior do que uma pessoa separada. Então, pode ser muitas vezes que esse casal exerça o poder sobre o espaço, em vez de ser um coletivo. Então, não vai ser a consciência coletiva, vai ser uma inconsciência de casal. Tô entendendo. Que por isso, nos dois, no processo de paz, rolar muita trapaça, muita coisa oculta, né? E aí a relação do grupo precisa ser horizontal, e não existe horizontalidade com a entidade casal. Só Porque a paixão, ela tem um negócio na, na capacidade cognitiva, né? Que dá um. mas é um processo natural perfeito para que chegue ao amor com saúde, mas é porque é uma ferramenta que a gente precisa aprender a usar. Se eu não sei segurar a rédea do cavalo, eu vou para longe, não sei para onde eu tô indo, o cavalo vai correr a beça. Ai, ai. Sim, sim, sim. É muita coisa, né? É bastante. Sim, Eu falo que eu não é paro um de leque. pensar e eu penso muito mais que escrevo, óbvio, né? Mas é. Cara, é porque é muita coisa, não é simplista, não dá pra falar, ah, é melhor assim ou melhor assim. Cada indivíduo tá passando pelo quê? Qual é o processo social, o que, né? A gênesis daquele indivíduo, o meio em que viveu, a cultura que a gente tem como massa, quais as hegemonias sociais. Eu tava, né? As hegemonias sociais, tipo, padrão pra isso, padrão pra isso, pra isso, pra isso. Tipo, padrão pra arte, padrão pra filosofia. Tem que ser uma verdade pra todos, mas essa verdade é material, não é espiritual. E como é que faz, né? Se eu não for vir de dentro de mim, como é que eu vou ser obrigado a fazer, né? Aí bota a religião como uma verdade pra todos, né? Sim. E, Calma. e aí que entra as disputas, porque eu vou criar uma coisa sobre uma parada que é gigante, tipo, a parada é imensa, mas ela é simples, porque ela é só isso. Aí eu pego e faço uma peneirada, dou uma peneirada e faço uma religião aqui. Automaticamente eu vou criar milhares de vertentes, de formas de. Em vez de olhar pro todo, eu vou ficar olhando para pontos de vistas e discutindo eles, terceirizando as. O, o medo é um meio sofisticado, né, de controle. As, tem na verdade, muito relacionado a coisas que nem estão acontecendo e a pessoa deixa de ser. é, Deixa de exercer aquilo que ela é mesmo, né, por conta do medo. E aí a gente está debaixo de um paradigma cristão também, né? Estamos debaixo de toda uma história que começou com o pecado. Então a gente já está errado só de nascer. Dentro desse paradigma, né? Dentro dessa ideia de Jardim do Éden. É. É um livro muito interessante de se ler, é a Bíblia, né? Como todos os outros escritos espirituais ou sagrados. E realmente há muito de sagrado naquilo.
E só que a linguagem, acho que tu tá na educação e na cultura. Do que a gente começou a Volta falar, pra, educação e cultura. volta Meu, pra educação. aquilo ali é hermético. A alegoria serve. Para bom entendedor, minha palavra basta. Cadê o bom entendedor? E aonde que a palavra foi colocada? A parada é onde estão as contradições entre o dito e o feito. E aí você vê que o que a mente material, egóica faz é inverter a ideia sobre as coisas, porque o ego lê literalmente. E o espírito, ele entende com a intuição. E a intuição é o sentir. E quando você lê e sente, eu tenho certeza, muita gente que está na religião cristã, segundo os ensinamentos de Cristo, elas, elas recebem ali uma luz muito grande, uma possibilidade muito grande de assertividade na vida, de boa convivência e de boa aceitação entre as pessoas sem que as pessoas fiquem julgando elas. Muitos, isso tudo, o que atacar o cristianismo, ou justificar o cristianismo, ou tipo aceitar ou concordar, não é questão. A questão é o indivíduo, sempre o indivíduo. Ele está recebendo como aquilo? Como ele está passando à frente aquilo? Outra, tipo, às vezes eu encontro um irmão que é trabalhador aqui da obra, ele vai na pracinha lá, que é mãozinho, e eu às vezes encontro ele. E aí, ele é cristão, né? Mas ele não vai à igreja, ele não é um fiel de igreja, né? Mas ele tem a instrução do evangelho, que é do pecado original, que todos viemos do pecado original, por isso que temos que trabalhar com o sol do nosso rosto e não temos mais as coisas de graça que poderia ter, porque a gente não está mais no paraíso. Foi rompido porque a gente pecou e as pessoas são más, e o mundo jaz do maligno. Eu concordo. Eu concordo com tudo isso, só que é uma questão. Qual a observação do pecado? O que é pecado? Pecado é erro. Significa erro, é o mesmo significado. No lugar em que cabe uma chave alien, o L. Né? Aí eu vou colocar a chave errada para abrir a parada e eu não consigo porque eu estou pegando a chave errada. Então, erro é isso. Erro tem a ver com mentira. Aquilo que é mentira é errado, aquilo que é verdade é certo. Aí, mas tá com o pensamento dual. Sim, pensamento dual, porque eu tô no meio, então não é dual mais, já é três. Aí, além de eu estar no meio, tem em volta, que é a relação entre todas as coisas. Então, tipo, tem eu, que é um, tem as energias, são duais, tem as relações que são múltiplas, né? Todas as relações são múltiplas. É, entender o hermetismo faz entender a Bíblia. Mas se eu for levar para o literal e eu for induzir a informação somente como forma emocional, eu não vou compreender as coisas e vou me opor porque eu vou ver Deus como se fosse uma pessoa fazendo coisas para isso ou para aquilo. Não. É, Deus não é uma pessoa, absolutamente. Né? E nem uma entidade. É simplesmente a soma de todas as coisas e a fonte de todas as coisas. A fonte é muito maior do que a soma. A soma é o corpo. A fonte é o todo. O todo não é tudo. Tudo, tudo é cada coisa agrupada. E o todo é de onde essas coisas saíram.
e de onde elas saíram, né? Aquela frase hermética, o todo... Não, é outra. Deus é uma esfera cujo centro está em toda parte e a circunferência em parte alguma. Então existe uma ordem, existe algo a se obedecer, que é a própria consciência, e a desobediência é o erro. A desobediência é o erro porque gera oposições que não existiam. O que existe é aquilo que... Se você se opõe a alguma coisa, é porque você está vendo e discordando. É assim que você discorda, você cria a possibilidade contrária. Então essa possibilidade contrária, ela pode ser usada para homeostase, para que essa homeostase transmute de volta ao estado original, ou estado pleno, ou harmônico. A vida é sempre uma busca pelo estado harmônico das coisas. A própria vida, não os indivíduos, a vida busca o estado harmônico das coisas. E Deus é a vida, é o caminho e a verdade, ou seja, o caminho, a verdade e a vida. Né? O caminho é o percorrer, né, desenrolar da sua existência. A verdade é o que você pode usar como referência para que você volte à harmonia. E a vida, ela é toda a existência em suas possibilidades. Então, dentro disso, existe a homeostase e a transmutação justamente porque existe a verdade, aquilo para onde devemos olhar. E para que a gente, e quando a gente olha para ela, a gente se reconhece. Assim que a gente olha para a verdade, a gente se reconhece. Então, esse erro do ser humano, o pecado original, é nada mais do que o ego que precisa de transcendência. Mas se a gente for olhar para as palavras levando para o pessoal, achar que vai para o inferno, achar que está sendo culpado, tem que sentir medo, tem que... E tudo isso, fazendo autocobrança, autoflagelamento, enfim, histórias que se passaram na igreja, mas que não constituem os indivíduos. Mas que o que acontece é que se existe forma hierárquica e autoridade dentro da igreja, todos os fiéis ficam como ovelhas ouvindo o pastor falar sobre o que ele interpreta sobre aquilo que está escrito dentro de uma instituição. Então, mas sabe, eu tô começando a perceber que não são só as pessoas que estão dentro da igreja. É um paradigma, da era, da era mesmo, sabe, a Conclusão dela. era do cristianismo, o cara pode ser ateu, não acredito em Deus, não existe Deus, mas ele se comporta como se ele fosse um fiel de uma instituição religiosa que está dentro Porque dessa é uma situação. ideologia. Existe uma ideologia conservadora. É porque Que não é cristã, é burguesa. não é só burguesa, meu bem. Na periferia, isso é o que mais acontece. Não, eu tô falando da ideologia, amor. Sim. A ideologia conservadora é burguesa. Ah, o quê? A ideologia com meios que a gente fala que é cristão, mas não é cristão, é burguês. Sim, não sei não, viu? Não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque para mim isso tudo parece uma grande igreja. Enfim, é algo que tenta controlar as pessoas com essa promessa de pecado e você vai para tal lugar e erro e culpa e o flagelo, não sei. Acho que para mim é muito semelhante. É porque você pode identificar coisas do conservadorismo na igreja que são burgueses. Porém, não é que o todo da ideologia cristã seja uma ideologia conservadora,
Porque existe no cristianismo algo que é além do conservador. E não somente conservador, porque existem igrejas também que não são conservadoras. Então, acho que a questão deve ser uma análise, tento analisar como ruptura e possibilidade, é que as coisas não devem ser opositor. A gente não precisa se opor a tudo que está em cada coisa que a gente se opõe. Então, eu aprendi muito e aprendo ainda, né, através de pessoas que são cristãs. Só que eu identifico imediatamente os danos de certas informações. E aí eu escrevi até no meu livro sobre isso, que falando do tipo do processo em busca do apocalipse. A busca pelo apocalipse, a busca pelo Armagedon, o fim do mundo, destruição total, o fim dos tempos, sabe? Essa é a tara do cristianismo. E aí o que ele faz? Por que eu fui para a ideologia conservadora? Porque o conservador, ele entende que se as pessoas não são conservadoras, elas vão para o inferno. Não é que você cometeu um pecado ou outro, é porque você não está de acordo com as questões, tipo, não está de acordo com o status quo social e moral, né, da moral social. É, e é importante identificar, através da espiritualidade, o que está em convergência dentre todas as religiões do planeta. E aí você não precisa se preocupar com o cristianismo. Mas o que leva a essa ideia de que o mundo vai acabar? Leva a ideia de que terá a guerra santa, o exército do Senhor. Você vê, não sei se você já viu, na Igreja Universal, na Assembleia, diz Exército de Cristo, e até PMs, assim, ó, uma missa só de um culto só com PMs na igreja. E aí teve os com o pessoal do Exército também. E aí teve. é, Nossa, tem vários cultos que são militaristas, entendeu? E que falam sobre a perseguição a pessoas infiéis. Perseguir os infiéis até que eles morram, entendeu? Então, essa é a questão central que eu me preocupo. O resto, pra mim tá, tipo assim, o resto é tipo preparação pra isso. Só que a coisa em si, o estudo em si, que precisa ser levado a sério, não tem que ser lido como oposição. Por quê? É interessante como o ego age, e eu já conheço há muito tempo. Ele se aborrece. A verdade aborrece o ego. A gente se opõe antes de questionar, porque a gente não faz um questionamento, a gente faz oposição. Incomodou, vou sair fora. As pessoas incomodam. As instituições incomodam. Mas e o conhecimento? Por que o conhecimento incomoda? Conhecimento espiritual incomoda o ego. E aí, a gente se opõe antes de questionar. E fala que os outros não questionam. Mas a gente não está questionando. A gente vai falar, a igreja é ruim, o cristianismo é ruim. Então, assim, a gente fala mais assim, nossa, meu filho não vai pra igreja de jeito nenhum. Mas a gente não fala assim, meu filho não vai usar crack de jeito nenhum. Não vai se prostituir de jeito nenhum. Não, parada é que a gente se opõe à igreja. Porque incomoda mais do que as coisas destrutivas.
Mas a igreja, como você falou, a gente está na era do cristianismo? Não, a gente está na era de peixes. Isso significa que a gente não chegou na era de aquário e ninguém que falar a gente está na era de aquário, não vou acreditar de jeito nenhum. Se a gente vai na era de aquário, nem vivo eu vou estar. Provavelmente. Eu já vai, porque para chegar na era de aquário vai ter que ter muito caos. Muito caos. A gente só vai chegar na era de aquário quando concluir a era de peixes. E a era de peixes só começou quando Jesus nasceu. Jesus Cristo nasceu e começou a era de peixes. Desde a deturpação da palavra de Cristo até a compreensão dela. Então, os fins dos tempos é o fim da era, e a era de peixe só acaba quando compreendermos o que Cristo veio dizer. Enquanto não compreendermos, não vai acabar a era. Vai faltar só mais uns 2000 anos pela frente. Por aí. Mas mas a questão é, não acredito. Você abrir a Bíblia no meio certinho. No meio certinho da Bíblia, você abrir. Vai estar escrito: Maldito o homem que confia no homem. Qualquer um. Ninguém é confiável. O amor é confiável. Não se confia em pessoas, se confia no amor que você sente vindo delas. Quando você vê que a pessoa está iluminada, você pode confiar nela. Mas você só vai enxergar a iluminação no outro quando você estiver iluminado também. E se o outro estiver iluminado e você não, você vai crucifica. Crucifica. Chama Barrabás. Então a complexidade está toda nessa relação entre o ego e a consciência, meu bem. E aí a interpretação vai estar dentro disso. Ai, ai. É muita coisa, menina, muita coisa. É muita coisa, né? 1h10 de ficar gravando áudio aqui. Nesse emaranhado de coisas, né? Eu acredito que. Eu acredito muito que tem muita gente acordando cada vez mais, né, para essa. Acho que para essa abstração, porque não tá. Hoje tem muito uma coisa de cálculo, então você tem que ter calculado para ser ok. Só que todo dia a ciência ela vem e muda um negócio, todo dia ela descobre uma coisa nova. Ela é é novidade. Acabaram de descobrir, por exemplo, esses dias aí que a meditação faz bem. Todo ano descobrem isso, pô. Todo ano descobrem isso, porque as pessoas esquecem. Aí vai. Você lembra quando o Chaves morria todo ano? Ai, morreu. Ai, não acredito. Aí ela, não, é mentira. Mas é tipo, meu, Buda, aí para dizer, né? Muito tempo atrás que meditação funciona. Enfim, as coisas estão caminhando. Que essa live de hoje seja um bom, né, começo, sei lá, um bom começo, né? Pode-se dizer que é um outro começo do que já era começo, mais um tipo de começo e que tenha. Que revigore muitos próximos passos e todas as próximas intuições, orientações, todas as vozes da cabeça, né, que vão começar a falar, discorrer elementos para a escrita e para as trocas. Eu acho que principalmente para nutrir esse espaço dos diálogos é muito importante. Isso daí é de uma importância sem tamanho. A gente precisa conversar, né? Quando eu falo assim, eu preciso conversar com você, normalmente o povo já... mas, porra, a gente precisa mesmo conversar com todas as pessoas. Todo mundo precisa conversar muito. E isso só depende do tempo livre em que todos devem largar seus empregos, largar todas as instituições, morar na rua, frequentar as praças. Radical.
Nossa. Aí ele Mas, ó, sai de casa com. Todas as pessoas devem sair de casa com uns 17 anos de idade. Isso daí tá no Rizoma Kairos. Você vai pra escolinha de artesão. É. Não, já vai pro Mocupa, já, vai, pega a mochila. Passa 3 dias no É. Mocupa, aprende a fazer um negócio, sai na rua, vai. Sai em 3, 2, viaja sozinho, contra outra. Aí já vai ter, ó, lá no cada Ocupa um mapa, né, no mundo, assim, ó, com as bolinhas, assim, ó, tem Ocupa aqui, 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 ó. Aí Uhum. chega na Ocupa, na cidade lá, tá com o mapa do país, assim, ó, com todos os lugarzinhos que você pode ir de lá. Não é não? Sim, ia ser Não é, muito bom. mano? Boas ideias. Acessar, pô, acessar. O QR Code ali, ó. Meu bem, Ai, que seja gente. muito, muito, Não, muito mas vamos aí, massa. vai ter também, né, as Ocupa que a gente vai fazer celulares Alienígenas, não? alienígenas. Ó, Já tô. Ah, eu acho que eu consigo, eu vou acompanhar o comecinho, né, mas eu tenho atendimento hoje, sete e vai estar meia, gravado. e depois eu Mas manda continuo assistindo. mensagenzinha lá no bate-papo. Aham. Pode deixar. Eu nem sei como é que funciona isso, menino. Nunca